Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 17 de novembro de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Renck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental, dos anos finais, e os alunos que estão de maneira presente hoje aqui são eles: o Matheus, a Analice, a Gabriele, a Natália, a Nicole Ferraz, a Viviane, a Nicole e a Daiane, a Valentina, a Maísa e a Ana Cláudia. Os demais alunos, só o Elias faltou, né? Deverá assistir a aula que é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Renck, onde qualquer aluno, quando falta, deve assistir e colocar as atividades e conhecimento em dia. O material que nós estamos estudando é Aprender Sempre, volume 2, referente ao 3º bimestre. O material é enviado de maneira impressa aos meus alunos através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início, então, a habilidade que nós vamos continuar estudando aqui é EF06MA19, identificar características dos triângulos e classificá-los em relação à medida dos lados e ângulos. EF06MA20, identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação a lados e a ângulos, e reconhecer a inclusão e a intersecção entre classes, de classe entre eles. Objetos de conhecimento: polígonos, classificação quanto ao número de vértices, as medidas de lados e ângulos, e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados. Página 151. Sequência de atividades 4, parte 1. Ela é formada pelas aulas 1 e 2, triângulos, elementos e classificação, quanto à medida de seus lados. Objetivos das aulas: identificar as características e a condição de existência de um triângulo, determinar a medida dos lados de um triângulo, classificar um triângulo pelas medidas de seus lados. Página 151. Vem um textinho aí para vocês, ó. O triângulo é o polígono formado por 3 segmentos de reta, representando seus lados que se cruzam entre si, formando 3 vértices e 3 ângulos internos. Antes de a gente ver o veja aí, eu vou desenhar aqui. Então preste bem atenção. 3 segmentos. Apareceu já aí. 3 segmentos de retas, certo? Eles são ligados entre eles, certo? Formando assim 3 vértices. Quem lembra o que é o vértice? Isso, é onde junta 2 retas. São as pontinhas que formam, né? Professor, mas aqui está uma bolinha. Geralmente ele é representado por uma bolinha, tá bom? Esses são os vértices. E 3 ângulos internos, ó. Um ângulo interno. Onde que estão os outros 2? Ali do lado. Aqui, muito bem. E em cima. Esses são os ângulos internos. Veja, ele mostra aqui. E os ângulos externos são os ângulos que ficam para o lado de fora. Nesse caso a gente não vai usar nessa aula de hoje. Os ângulos externos. Então, continuando. Quando observamos as estruturas de várias construções presentes em nosso cotidiano, podemos identificar a presença de diversas formas geométricas. Dentre elas, a forma triangular. Veja as imagens a seguir. Antes de ver a imagem a seguir, vocês sabem ali fora, dá para vocês verem ali, ó. Não tem o telhado lá? Sim. Como que é a forma geométrica que segura da parede até o telhado? É um triângulo.
Para quem não está conseguindo ver, é isso aqui, ó. O telhado está aqui assim, a parede está aqui, certo? O que eles fizeram para poder segurar esse telhadinho aqui? Fizeram um triângulo. Colocaram uma madeira na parede até isso daqui para vir um telhado. Então, são formadas várias coisas por triângulos. Vocês já viram aqueles palcos que eles montam assim lá na praça, quando vai ter show, quando vai ter virada de ano, essas coisas? Olhem para vocês verem a estrutura do palco. Ela é cheia do quê? Triângulos. O triângulo é considerado a forma geométrica mais forte que existe. Se você fizer um quadrado com palitos de sorvete, imagine que você vai colocar um preguinho só aqui, um preguinho em cada ponta. O quadrado vai ficar flexível, ele pode virar um paralelogramo, entendeu? Ele vai ficar mole. Agora, se você formar um triângulo com um preguinho só, adivinha o que acontece? Não mexe. Não mexe, mas fica muito difícil de mexer, tá? Então, por isso que o triângulo é considerado uma das formas geométricas mais fortes que existem. Imagine que você tem lá na sua casa uma sapateira de madeira, certo? A sapateira não é assim? Formato de um armário, igualzinho esse que está no fim aí. Certo? E aí, ela ficou meio capenga, indo para lá e para cá. Como que você consegue resolver isso? Se você vir aqui atrás e atravessar uma madeira de um lado para o outro aqui, o que formou aqui? Ele não vai se mexer mais. Ele não vai se mexer mais. O triângulo não deixa. Ele fica firme. Ele não vai ficar balangando mais. Então, triângulo é uma das formas geométricas mais resistentes e é muito usado em construções. As treliças, que eles chamam, que eles colocam dentro dos muros, que são 3 fios, 3 ferrinhos amarrados por triângulos. Por que será que é treliças? Porque ele é formado por triângulos, isso mesmo. Então vamos lá, continuando. Ó, observe a ponte ali. Acharam o triângulo na ponte ou não? Sim. A casa, acharam algum triângulo na casa? Sim. No telhado ali, né? E esse outro prédio aqui? Sim. E aquela janela? Sim. Sim, né? Ali não é tanto de resistência, é mais por enfeite. Agora, da ponte, sim. Os triângulos da ponte lá é por resistência. Agora, o telhado, que formou um triângulo, é por enfeite. O prédio, a janela em forma triangular também é um enfeite, certo? Isso aí vocês têm na apostila de vocês aí, né? Agora, continuando na página 151. Atividade 1. Com o uso de canudos e barbante que você recebeu, construa um triângulo utilizando 3 pedaços desses canudos de medidas 7 centímetros e um quadrado com 4 pedaços com esses canudos de 7 centímetros. Ao manipular essas duas formas geométricas, o que você percebe? Então, como eu falei, eu trouxe o canudinho. Eu vou cortar o canudinho do tamanho que eles pedem aqui. Vou entregar para vocês e vocês vão realizar essa atividade e depois vocês vão falar para mim o que vocês perceberam. Vou apertar pause na gravação. Bom, para quem está assistindo pela internet, como pode ver nos vídeos que nós gravamos, eu vou montar aí na apresentação depois. Formou o triângulo, que é um triângulo é uma forma geométrica mais rígida, né? Não se mexe. E o quadrado ficou tudo molengão, né? Podia virar um losango, chegou a virar até uma reta, né? Se a gente puxar duas pontas dele. Formou um triângulo aí? Oxi. Formou o triângulo? Junta as duas pontas. Nossa quadrado, né, Ferraz? Ponta, Pra falta ver. mais um, não farta. Eu sou quadrado, você Olha lá, junta as pontas aí para ver se formou um triângulo. junta esse, ó. Como assim? Ah, Ó, mas o não era barbante, quadrado? os 2 barbantes. Ah, tá, pensei Isso. que era quadrado. Formou? Sim. Pode amarrar, senhor? Pode amarrar. Grupo 1 aqui. Mostra essa forma. O que é essa forma aí? É um quadrado. Mexa nele para mim ver o negócio. Por que ele está flexível? Você sabe me dizer por que ele é flexível? Porque ele não é um triângulo. O triângulo é mais um... forte. Isso. Mostra o triângulo, por favor. Aqui, ó. Mexe, tenta mexer dos lados para ver se ele... Não mexe. Não mexe, né?
Ele fica mais firme, né? Muito bem. Grupo 1, grupo 2. Vamos lá, triângulo. Tá firme o triângulo? Sim. E o quadrado? Mexe pra gente ver. Ele pode formar outras formas, né? Olha, ele pode virar um losango. Ele pode virar uma reta, se você apertar bem aqui, ó. Ele vira uma reta. Estranho, né? Em compensação, o triângulo, você pode mexer, apertar de qualquer lado, ele continua sendo um triângulo. Grupo 3. Esse é o... Quadrado. Tá firme? Não. Não, né? Ele é menos flexível que o triângulo. Ele é flexível. E o triângulo? Cadê o triângulo? E o triângulo é flexível? Não. Não, é mais firminho, né? Ele não tem outra forma geométrica. O quadrado, ele pode virar um losango, né? Muito obrigado. Então, aqui é uma resposta pessoal, mas eu coloquei assim: o quadrado não possui uma forma estável e pode assumir formas diferentes, mesmo mantendo as medidas de seus lados. Já o triângulo é uma forma estável, ou seja, não é possível alterar sua forma. Bom? Aí, vou apertar pause aqui. Não, primeiro vou ler a segunda exercício, depois eu volto aqui, tá? Próximo exercício, já volto ali. Ó, a presença de formas triangulares nas diversas estruturas dessas construções se deve ao fato do triângulo ser o único, escutou bem a palavra? O único polígono rígido, ou seja, não se deforma facilmente. Exercício número 2. Você tem alguns canudos. Corte esses canudos com as especificações a seguir: 3 pedaços com 6 centímetros, 2 pedaços com 5 centímetros, 1 pedaço com 7 centímetros, 1 pedaço com 12 centímetros e 1 pedaço com 14 centímetros. Agora vamos verificar se com esses pedaços de canudos é possível construir triângulos de tal forma que esses vértices coincidam com extremidades dos canudos que formam os lados desses triângulos. Vou apertar pausa, vou preparar os canudinhos e já entrego a vocês. Esse aí era o qual? Esse daqui é o 14, 12 e 6. 6. Cadê? Mostra o triângulo aqui pra mim. É um triângulo equilátero, todos os lados iguais. 6, 6, 6. Formou o triângulo, pode marcar. E aí, qual que é o que vocês acharam agora? Veja aqui. Meça ali. Opa, eu pego daqui a pouco. 5. 5. Tira o dedão. 5. 5 e 6. 6. Triângulo isósceles, concorda? 2 lados iguais e um diferente. Muito bem. A pergunta é: quantos triângulos você conseguiu formar? Até o momento, nós formamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Vocês acham que tem mais um? Quantos que é esse? 14, 12, 5. Olha lá, mais um então. Então, formamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Até o momento. Para quem está assistindo pelo YouTube, depois eu vou pôr o vídeo onde meus alunos montaram triângulos diferentes aqui e a gente foi registrando. Mas como o tempo está acabando, vamos ver a animação aqui. Presta atenção aqui todo mundo agora, hein? Olha lá. Quantos triângulos a gente consegue formar? Ali estão os 3 triângulos de 6 centímetros. Certo? Depois tem o quê? Mais 2 triângulos de 5 centímetros. Isso aqui é o que eu entreguei para vocês. A única diferença é que o canudo não é verde, né? Triângulos não, canudos aqui. Aí eu tenho um canudo de 7 centímetros, um canudo de 12 centímetros e um canudo de 14 centímetros. Vamos começar a formar os triângulos? Olha lá. Primeiro, triângulo que eu consigo formar na minha cabeça é o 6, 6 e 6. E vocês acharam esse? Sim. Esse é um triângulo equilátero. Todos os lados iguais. Aí,
O outro triângulo que eu pensei foi o quê? 6, 6 e 5. Vocês acharam esse também? Acharam. Aí, o outro triângulo que eu pensei... 6, 6... Ah, não. 5, 5 e 6. Acharam também, né? Ó, até agora achamos todos, né? E esse daqui? 6, 6 e 7. Deu tempo de alguém achar? Não, né? Mas veja, lembra aquela regrinha? Qual é o maior lado? 7. O 7 tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. 6 mais 6? 12. E formou mesmo, tá? Depois vocês podem tentar formar aí também. Aí, o outro triângulo que veio na minha cabeça. 5, 5 e 7. Achamos muito. 6, 7, 12. Vamos ver se a gente chega nisso aí. Guarda aí na cabeça. Olha lá. Esse daqui. 6, 5 e 7. O triângulo. O primeiro triângulo era equilátero. O segundo, terceiro, quarto e quinto era isósceles. E esse triângulo esquisitão aí? 6, 5 e 7. Quando ele tem três tamanhos diferentes, como que a gente chama? Não. Escaleno. Olha outro triângulo aqui que dá para formar. 6, 12 e o 7. Foi esse, Valentina? 6, 12 e 7 que vocês acharam? Olha lá, 6, 12 e 7. E o outro? Ó, o outro aqui, ó, grandão, ó. 6, 12 e 14. Achou esse também? Olha lá. Já tinham achado também, né? Isso. E aí tem um que agora vai aparecer que tá ali, ó. Que é o 14, 12 e 7, né? Vamos ver? Antes disso tem o 14, 12 e 5. E aí, por fim, 14, 12 e 7. Quantos triângulos ao todo dava para formar com esses canudos que eu entreguei para vocês? 10. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Será que dá para formar mais algum? Acho que sim, senhor. Não. Com esses pedaços de canudos é possível formar até 10 triângulos. Próxima pergunta, letra B. Qual a medida dos lados de cada um desses triângulos que você formou? Tem os que vocês marcaram e o que eu achei agora junto com vocês. Vou apertar pause aqui para vocês fazerem o registro. Dando continuidade então, letra C. Com quais pedaços de canudo não foi possível construir um triângulo? Todos deu? Não, teve uma hora lá, por exemplo. 5. Eu não lembro os tamanhos agora. Ali. Dava para construir, por exemplo, com 12, 14 e 5? Não. 12, 14 e 5 não, né? Então tem uns que não davam. Quem eram eles? O 6, o 5 e o 14 não dava. Por quê? Porque o 14, que é maior, ele tinha que ser menor que a soma dos outros dois lados. E 6 mais 5 dá quantos? Quem sabe quantos que dá 6 mais 5? 11. Então, 11, Aninha, é menor do que 14, não podia. A soma dos outros dois lados tem que ser maior do que o lado maior, né? Também não dava para formar triângulo com o 6, 7 e 14. Por quê? 14, ele é maior do que 6 mais 7, então não formava triângulo. Também não deu para formar triângulo com os lados 5, 7 e 14. Porque 14 é maior do que a soma de 5 mais 7. E também não deu para formar triângulo com o 12, o 7 e o 5. Por quê? Porque 12 não é maior do que 7 mais 5. 7 mais 5 é igual. 12 igual a 12. Não podia ser.
Então o lado maior do triângulo tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Certo? Já volto. E por aqui nós terminamos a aula de hoje. E eu vou compilar com a aula da semana passada para poder mandar para o YouTube esse vídeo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa tarde. Então vamos dar continuidade à atividade anterior. Os alunos que estão presentes hoje são eles: a Maísa, o Elias, a Natália, a Viviane, a Ana Cláudia, a Valentina e a Nicole e a Daiane. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando, porém essa aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Renck, onde os alunos, quando faltam, devem assistir e colocar as atividades em dia. Dando continuidade então, vamos lá, cadê? Não aparece. Página 153. Atividade 3. A seguir, temos 6 triângulos representados. Com o auxílio de uma régua, determine qual é a medida de cada um dos lados desses triângulos. Esse primeiro triângulo aí, alguém mediu com a régua? A Viviane não sei que mediu. Quantos que deu o seu, Viviane? Meu, a parte de cima. A parte maior lá. Deu 11. 11, vamos ver. Olha lá, viu? 11, 4 e 8, é isso? É. Muito bem. Alguém mais mediu? Ana Cláudia. Quantos que deu o segundo triângulo seu? 8? 8 a medida dele? Segundo triângulo. Esse daqui? Segundo. Ah, o segundo? É. 4. 4? Todos os lados tem 4? O seu também, É que Viviane? minha régua tá ruim também. Deu todos 3. Todos 3? Minha régua tá quebrada, daí acho que é isso. É, todos 3. Mais alguém tá com régua aí? Mede aí. Uma régua tá quebrada, professor. Então eu vou arranjar uma régua, vocês vão medir. Pra Também ter a experiência. E só 2 alunos fizeram lição de casa e vieram hoje. Natália, mede o triângulo terceiro aí. Ah, é grande? Isso. Quantos centímetros? Aquela parte lá de cima tem. Do lado direito de cima, 4. 4. Calma que eu vou pôr com a caneta ali. Aqui 4. Outro lado. Fermensor. Isso. E 4 também, né? Não sei, eu não estou conseguindo enxergar daqui. 4? Aproximadamente 4. É. E a parte de baixo? 3. Eu acho que não é 4 a parte do lado direito, esquerdo aqui. Eu também o meu lado. Quantos que deu no seu? Qual, senhor? O triângulo número 3. O meu deu todos 3. Aqui também todos 3? Tudo 3? O meu não deu? Não. Aqui. Ó, esse aqui, ó, o número 3. Não deu tudo? 3. Não, né? Quantos que deu? Senhor, aqui é essa parte aqui. É, senhor, eu coloquei tudo 3, mas acho que não é. Eu acho que não é. A Natália tá revendo ali. Deu 3, alguma coisa, isso, Natália? Não, deu 4 aí. Meu deu 4? Isso. Embaixo, 3. 3. E aqui... Ah, é, que é ruim. Daí você faz isso aqui, ó. 3,5. Ô, senhor. Então, esse daqui não é 4, é 3,5. 3,5. Vamos ver se tá certo? Calma que eu já subo a letra bonitinha. Aqui 3,5. Vamos ver? Olha lá, viu? 3,5, 4 e 3. A Natália me deu certo. Passa a régua para Valentina. Ô, senhor. Oi. O meu eu tinha feito com 3,7, 3,8 e 3, mas só que não era. É por causa é aproximado, né? Quantos que deu o triângulo 4, Valentina? A parte de baixo deu 3. A parte de baixo 3. A parte desse lado A esquerda deu 4. deu 4. E o do lado direito? 4 também? 4 também. 4 também. Vamos ver? Subindo a resposta? É isso mesmo, muito bom. Passa a régua para outro. E agora, parte 5. Vou falar, senhor? A parte de baixo é 4? Não, pera. Qual? A parte de baixo é 5. É o
Pode ver a parte de baixo primeiro. Número 5. Eu acho que é por causa da 3 aqui? Não tá muito grande para ser 3? Eu não sei. Ah, não, eu tô confundindo. É, não, no número 5, ó. O Vzinho lá, número romano. 5. 5. E as laterais dele? 5 também. As duas? Todos os lados são 5? Muito bem. Passa a régua pro Elias agora, por favor. Elias, o último triângulo, o maior triângulo de todos. Quantos que deu aí a parte de baixo? Quantos? Falei alto isso. 8. A lateral. O lado esquerdo. Você está medindo o lado direito, mas não tem importância. Pode medir aí primeiro. Agora já foi pro lado esquerdo. 8 também. 8 também? 7 ou 7. E o lado direito? 7. Muito bem. Todo mundo conseguiu medir. Ah, já dá para trabalhar em engenharia. Já sabem medir plantas arquitetônicas. Tem que comprar uma régua, você tem que quebrar. É, a sua régua tá com defeito aí, né? Podemos ir pro próximo já? Sim, Maísa? Então vamos lá. Página 154, certo? Agora vamos organizar e registrar os resultados obtidos com essas medidas acima, no caso na página anterior, né? Completando o quadro a seguir. Então tá, eu trouxe um print aqui embaixo do que nós resolvemos na página de trás, para vocês não terem que ficar virando a página aí. Aí ele fala assim, características quanto à medida dos lados. Os 3 lados têm medidas diferentes. Ele é perdão, Natália. Ele é chamado de escaleno. Qual deles tem? Só um. Tem mais um. O 1 a gente sabe que tem 3 lados diferentes. Tem mais um ainda. O 3. O 1 e o 3, né? O resto não é 3 medidas diferentes. Então a resposta aqui é 1 e 3. Mas coloque em número romano. Eu coloquei errado ali. Coloque em número romano. 2 lados têm medidas iguais. Quais desses triângulos 2 lados têm medidas iguais? 4. O 4. Cadê o 4? 4 e? Só o 4 e 6 que tem 2 lados iguais? Esse aqui não tem 2 lados iguais? Ah, professor, ele tem 3. Mas ele não fala somente 2 lados iguais. No mínimo 2. Aqui tem 2 lados iguais, então ele também é considerado isósceles. O triângulo 2. Tem mais um? 3 já. 5, 4. O 5 também. Ah, professor, ele tem 3 lados iguais, então. Quer dizer que ele tem 2. É a mesma coisa que eu falar assim. O Elias tem 3 reais, a Maísa tem 2 e a Natália tem 1. Eu vou falar assim, só vai poder ir ali no bar quem tiver 2 reais para comprar as coisas. A Natália não tem, ela só tem 1. A Maísa tem 2, ela pode ir. O Elias tem 3, não pode ir? Pode. E tá sobrando, né? Tá sobrando. Tá bom? Então, aqui são 2, 4, 5 e 6. Todos esses têm pelo menos 2 lados iguais. Vou grifar ele aqui, ó. 2, que tem 3, mas pelo menos 2 ele tem. O 4, o 5 e o 6. E agora? Qual dele tem 3 lados iguais? 2. O 2. E o 4. Não. O 2, 5. O 2, o 5. Só
e só. Então agora, lembra que nós falamos do dinheiro de ir na padaria, ali no bar ali? No bar não, que daí a turma quer achar que vocês estão indo tomar pinga lá. É na padaria. A Natália não pode ir, porque tem que ter 3. A Maísa agora não pode ir, tem que ter 3. O Elias pode, porque ele tem o 3. Entendeu? É mais ou menos isso. Isósceles. Todo triângulo equilátero também é considerado um triângulo isósceles, tá bom? Porque ele vai ter garantido pelo menos 2 lados iguais. Alguma dúvida aqui? Não. Não? Ainda na mesma página, 154. Exercício número 4. A seguir, temos a seguir 3 triângulos com as seguintes características. O amarelo é um triângulo isósceles. O azul é um triângulo equilátero. E o vermelho é um triângulo escaleno. Aí vem aqui assim: recorte os triângulos disponíveis na folha em anexo desse material e verifique em cada um deles quantas maneiras podemos dobrá-los de forma que todos os pontos correspondentes sejam coincidentes. Registre como você encontrou. Deixa eu apertar a pausa aqui. E como a apostila de vez em quando falha com a gente, né? Fomos procurar o anexo nas apostilas dos meus alunos aqui. Nenhuma delas tem essa tal de folha anexa para eles poderem recortar. E esse triângulo não dá para eles recortar, porque se eles recortar, vai destruir a apostila do outro lado da folha, né? Então, eu vou mostrar para vocês quais deles vão ter, como que você poderia dobrar. Então, olhe bem aqui. Esse triângulo amarelo, você poderia dobrar ele assim, ó. Quer ver? Cadê minha caneta? Aqui. Imagine aqui o pontilhado. Ele dobraria ao meio. Essa ponta ia ficar bem em cima dessa certinho. Ia formar assim, ponta com ponta. Se eu dobro esse lado ao meio, essa ponta é o mesmo tamanho que essa? Não. Reparar que uma é mais fechadinha, a outra um pouco mais aberta? Então não dá. E se eu dobrar esse aqui ao meio, essa ponta encostaria aqui, daria o mesmo tamanho? Não, também. Então o único lugar que daria aqui nesse daqui é essa ponta com essa ponta. Eu fiz uma animaçãozinha aqui, vou mostrar para vocês. Olha lá. Essas duas pontas, elas seriam iguais se você dobrasse nesse movimento. E o triângulo, isso aí é o triângulo isósceles, quer dizer que ele tem o quê? Duas pontas com o mesmo tamanho, tá bom? E esse daqui, se eu pegasse e dobrasse aqui, ó, esse aqui é o triângulo equilátero, tem todos os lados iguais. Se eu dobrasse ele ao meio, essa ponta aqui ficaria em cima dessa daqui. E eles têm o mesmo tamanho? Sim. Sim. Se eu pegasse e apagasse essa linha pontilhada, para fazer mais sentido para vocês. Pegasse esse triângulo agora e dobrasse ele aqui, ó, ao meio aqui. Essa ponta ficaria em cima dessa. Tem o mesmo tamanho? Não. Nesse caso aqui tem. Tá? E se eu pegasse essa outra metade aqui e dobrasse ao meio aqui, essa ponta ficaria em cima dessa. Tem o mesmo tamanho? Sim, também. Porque o equilátero tem os 3 ângulos iguais. Então olha a animação com a setinha aí, ó. Observe. Aí, ó. Só que teria que fazer bem com a medida certinha para poder. Olha lá. Esses 2 ângulos têm o mesmo tamanho. Esses 2 ângulos, o de cima e de baixo, também têm o mesmo tamanho. Esses outros 2 ângulos também têm o mesmo tamanho. E agora esse daqui? Meu Deus. Esse bem fininho. Se eu dobrasse do meio até a ponta lá de cima, um risco aqui assim, esse ângulo ficaria em cima desse. Dá o mesmo tamanho? Não. Um é agudo, o outro é obtuso. Não daria. E se eu dobrasse ele aqui assim, nessa ordem aqui, essa pontinha ficaria em cima dessa outra ponta e ficaria no mesmo tamanho? Não, também.
E se eu dobrasse daqui para lá, essa pontinha tem o mesmo tamanho que essa? Não. Então essas aqui tem quantas pontas iguais? Nenhuma. Quer dizer que os três ângulos são diferentes. Muito bem. Olha lá a animação com as setas. Será que vai ter animação com seta aqui? Não, não tem, porque não tem nenhuma. Certo? Registre o que você encontrou. Olha o que eu registrei. Triângulo amarelo apresenta apenas uma possibilidade. E o azul? 3 possibilidades. 3. E o vermelho? Nenhuma. Pause para registro. Continuando. Falta 3. 155. Atividade 5. Classifique cada um dos triângulos a seguir em escaleno, isósceles ou equilátero. Número 1. Escaleno. Olha lá. Número 1, a Aninha acha que é escaleno. Vamos ver se é verdade? Escaleno quer dizer que ele tem 3 lados diferentes. E é verdade? 6, 7 e 12. Muito bem. Escolhe uma, Ana, para escolher a próxima. Natália. O número 2 é escaleno, equilátero ou isósceles? Escaleno também? Escaleno também. Escolhe alguém. Escolhe alguém. O Elias. Elias. O triângulo 3. Isósceles. Ele tem 6, 6 e 6. Ele é isósceles. Mas ele tem um outro que enquadra melhor nele. São 3 lados iguais. Quando tem 3 lados iguais, como que a gente chama ele? Equilátero. Isósceles. Ele não deixa de ser isósceles porque ele realmente tem 2 iguais. Mas aqui ele vai enquadrar no equilátero. Maísa. 6, 6 e 5. Desculpe, cortei a sua... O que você acha que é? 2 iguais. É isósceles, escaleno ou equilátero? Não, escaleno são 3 iguais. Isósceles. Muito bem. Fácil essa, né? Fácil. Isso. Só vem da outra página. Então lá, o escaleno. Ah, viu, Elias? Não estava errado, faltou escrever aqui, ó. O escaleno, o isósceles é aqui também, ó. Ele é classificado em 2. Isósceles e escaleno. E aí, continuando então. Coloca os 2 então, professor? Isso. Escaleno é o 1 e o 2. Isósceles é o 3 e 4. E equilátero é só o 3. Número 6. Para construir um mosaico, Luísa utilizou várias formas geométricas. Dentre essas formas, ela utilizou os triângulos representados a seguir. Aí a pergunta é: desses triângulos que Luísa construiu, o escaleno é o amarelo. Por que o amarelo é o escaleno? Porque 3 lados diferentes. diferentes. Muito bem. Agora vamos para o exercício 7. Lúcia é costureira e fez uma colcha com alguns retalhos. Veja a seguir uma parte dessa colcha que Lúcia fez. Estão vendo como que é bonitinho? Esta colcha foi montada com triângulos nas cores azul e vermelho, que juntos formam um quadrado. Qual é a classificação desses triângulos quanto à sua medida dos lados? Vocês acham que esses triângulos, vocês viram que todos esses triângulos têm o mesmo tamanho? E eles são equilátero, escaleno ou isósceles? Isósceles? Ele não... Não, equilátero. Ele é equilátero e também... Não, desculpe, não é equilátero não, perdão. Ele é isósceles, tá certinho. Por quê? Porque a gente percebe que esse lado aqui é maior, não é? Cadê? Esse lado aqui é maior, não é? E aqui é uma diagonal grande cortada ao meio. Quer dizer que esse tamanho tem o mesmo tamanho que esse. E esse tamanho tem o mesmo tamanho que esse. Então ele vai ter 2 lados iguais e um diferente. Então ele é isósceles. São triângulos isósceles. Um lado do triângulo corresponde à medida do quadrado menor,
formado pelos triângulos azul e vermelho. Outros dois lados possuem a mesma medida e correspondem à metade da diagonal desse quadrado. Eu só vou finalizar a gravação e já volto aqui para vocês. Por aqui nós terminamos a aula de hoje. Para a próxima aula, faço a lição de casa, classificação de triângulos quando a medida de seus ângulos internos. Exercício 1 até o 6, da página 156 até a 162. Para quem assistiu pela internet, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.